Então, na verdade, o que a gente precisa é resolver os problemas que estão dentro da gente. Mudando a forma da gente viver a vida, mudando a forma de a gente entender as coisas. Porque a gente vai começar a ter sentimentos diferentes sobre essas coisas que estão nos afligindo. E aí a gente começa a ficar em paz. Em paz com o nosso trabalho, em paz com o nosso armário, em paz com os nossos relacionamentos, porque a gente encontrou a paz dentro da gente. A gente pegou o fio, o bolo que está embolado dentro da gente de linha, e pegou um fio e começou a puxar. Primeiro, sinto muito, né? A gente começa já primeiro entendendo assim, gente, eu sinto muito, né? Então eu tô tenho um problema em relação a alguém, ou estou com um problema na minha própria vida, eu preciso dizer assim, gente, eu sinto muito. Sinto muito porque eu atraí de alguma forma esse problema pra mim, porque no Ho'oponopono a gente entende que nós somos 100% responsáveis pela nossa própria vida. Eu acho que a maior chave, a maior sacada que tem no Ho'oponopono é essa. Você sair da posição de vítima e entrar pra posição de protagonista da sua história. Você entender que você é responsável pelas coisas que acontecem na sua vida. Mesmo aquelas que você fala assim, gente, mas né, o carro bateu na minha porta. De alguma forma, eu tinha essa sintonia, eu atraí isso pra mim, eu precisava passar por essa experiência. Então a gente começa a não ficar culpando os outros, a gente assume a nossa responsabilidade. E quando eu digo eu sinto muito, é assim, gente, eu sinto muito, eu reconheço que não foi legal essa situação. E eu sinto por isso. Esse sentir é porque muitas vezes acontecem as coisas na nossa vida e a gente nem sente, a gente se anestesia. Então falar, olha, eu sinto muito em relação a alguém, por exemplo, eu tive um conflito com alguém, eu sinto muito porque isso aconteceu. A gente não tá culpando se foi eu ou se foi você, mas eu sinto muito, porque isso é a compaixão, é você sentir pelo outro também, né? Olha como que isso é interessante, aconteceu algo na sua vida, né? Tem alguma coisa que não tá boa na sua vida, eu sinto muito, né? Eu tive um sentimento de raiva em relação a alguém, eu tenho que falar, eu sinto muito para a divindade que existe em mim. No Ho'oponopono, eles falam muito sobre a divindade, por mais que não é uma religião, eles têm uma visão espiritualizada da vida, né? Então eles entendem essa questão que existe um ser maior, né? Que nutre toda a vida, que sustenta toda a vida. E aí quando você diz eu sinto muito para essa divindade mesmo também, por eu ter me afastado dessa divindade na hora que eu senti a raiva, por eu ter afastado da minha luz interior, da presença divina que habita o meu ser. Eu sinto muito em relação a uma pessoa, você fala assim, Sara, mas mesmo se é uma pessoa que fez um mal a mim, mas eu sinto muito por essa situação ter acontecido. Porque a gente tem que ter empatia, porque às vezes a pessoa está num estado de ignorância tão grande que nem ela percebe o mal que ela faz. Né? Então esse eu sinto muito é assumir a responsabilidade de falar assim, eu sinto muito, alma espiritual, por você ter atraído esse tipo de pessoa para você, por você ter atraído esse tipo de situação que te imputou essa dor. Né? Então eu sinto muito é a gente reconhecer uma situação e perceber que ela aconteceu e que não foi legal, é a gente aceitar a frustração. Porque muitas vezes o que nos faz sofrer é porque a coisa saiu do nosso controle, não foi como a gente planejou. E aí quando não foi como a gente planejou, a gente começa a não aceitar. Aí a gente tem a negação, a gente tem a raiva, sabe? A gente fica a irritação. Por quê? Porque eu não quero aceitar que uma coisa não saiu como eu planejei. Eu não quero aceitar que um relacionamento fugiu do que eu achava que deveria ser o bom, que eu não controlei. Então quando a gente quer controlar muito a gente mesma, a vida, as pessoas, as coisas quando saem do que a gente espera, do que a gente acha que controla, porque na verdade a gente não controla, né? A gente tem também uma live só sobre controle, se o controle já atrapalhou a sua vida, se vocês quiserem ver, ficou muito bacana. E aí você sente muito no sentido assim, eu aceito que saiu do meu controle, eu aceito que eu me frustrei. Eu aceito que eu me entristeci com certa situação, ou eu aceito que eu me entristeci com certa pessoa, e eu sinto muito por isso. O eu sinto muito é assim, é dizer assim, gente, não tem como mudar o que passou, mas a gente tem como aceitar e transformar o nosso olhar diante do que passou. E isso, gente, nos liberta, porque a gente ressignifica a nossa história e a gente vive um hoje diferente, um presente diferente. Né? Então eu sinto muito, é um momento de aceitação de que realmente aconteceu algo que a gente não planejou, ou de que realmente aconteceu algo que nos trouxe dor emocional ou alguma tristeza, e eu sinto por isso, mas eu tenho consciência de que isso aconteceu, porque não adianta a gente também ficar negando.
Tem gente que tá diante de uma dor emocional, diante de um problema e fala, não, eu tô ótimo. Não, vamos falar, eu sinto muito, que não, né, é uma coisa que foi difícil. Vamos, né, eu sinto muito é justamente o reconhecer. É a gente assumir que aquilo tá acontecendo com a gente. Que muitas vezes é algo que saiu do nosso controle, muitas vezes é algo que nos frustrou, muitas vezes é algo que nos dói demais, por exemplo, quando a gente perde alguém que a gente ama. E a gente sente por isso, né? Então é falar com você mesmo, sua alma espiritual, eu sinto muito. Ou falar com alguém que você teve um problema, ou falar com o seu emprego, ou falar com o próprio dinheiro, eu sinto muito, não soube te administrar direito, não tô sabendo, então eu sinto muito. É reconhecer onde a gente tá. Entenderam essa primeira chave, gente, espiritual, esse primeiro portal? Eu sinto muito, é um momento de empatia, é um momento de compaixão e é um momento de aceitação, de reconhecimento que aquilo aconteceu. E a gente sente por isso, né? Saber que a gente sente é importante, porque não é só porque eu quero crescer espiritualmente, então eu não tô sentindo nada, eu não sinto mais tristeza, eu não sinto dor, eu não sinto angústia. Gente, todo mundo tá encarnado, né, no mundo e talvez em outros planos também, sente. A gente sente medo, a gente sente tristeza, a gente sente frustração, a gente sente momento de angústias. E a gente sente. E aceitar que a gente sente é libertador. Porque senão fica assim, não, eu não posso sentir tristeza por isso. Ou eu vou ficar me culpando. A gente começa a se culpar por estar triste por alguma coisa. Ou a gente se culpa por a gente não ter gostado de alguma coisa. Ou a gente se culpa por a gente ter falado algo que a gente não queria num relacionamento. Ou num momento de estresse ali. Então, na hora que a gente já houve a briga, você brigou com alguém da sua família, ou brigou com seu marido, ou com a sua esposa, ou brigou com alguém, com seu filho, né? Você falou coisas que você não gostaria de falar, ele falou coisas, ou ela falou coisas que você não gostaria de ter escutado. E aí, na hora, a gente não tem que fingir que nada aconteceu. Ou a gente não tem que se culpar também, se autoflagelando. A gente tem que ter uma fase que a própria sabedoria, né, do Ho'oponopono, mais da identidade própria, o Ho'oponopono da identidade própria, o Ho'oponopono que começou mesmo lá no Havaí, quando começou a organizar essa cultura oral, eles falam que é muito importante passar pela fase do arrependimento. Então esse sinto muito é o arrependimento, mas não é o arrependimento de culpa, é o arrependimento de falar, eu sinto que isso aconteceu, né? Eu tô arrependido, eu não gostaria que isso tivesse acontecido, não gostaria de ter perdido esse controle, eu tive consciência do estrago dessa atitude minha. Porque também se a gente tem as atitudes e começa, não, vou perdoar, e a gente continua repetindo, a gente vai continuar repetindo o erro e continuar imputando dor a gente mesmo ou as pessoas que vivem com a gente eternamente. Se a gente não para e se arrepende, se a gente não para e toma consciência do que a gente fez, que não foi legal, né, que pode melhorar. E isso, tomar consciência do que a gente fez, gente, não é muito diferente de se culpar, tá? De você ficar se culpando, se achando uma pior pessoa do mundo, se colocando como vítima. Tomar consciência do que você fez é falar, não foi bom. Isso é uma atitude de humildade, é saber que ninguém tá pronto, ninguém nasceu perfeito. A gente tá aqui pra aprender, a gente tá aqui pra caminhar. Vão ter momentos que eu vou fazer coisas, falar coisas que não vão ser as melhores, que eu não gostaria. Mas vão acontecer. E na hora que isso acontecer, ao invés de eu fingir que não aconteceu, ou ao invés de eu ficar morrendo de culpa, ou ao invés disso, sabe, eu ficar com raiva, ou eu ficar negando, não, eu não fiz isso, é tão melhor eu ter essa postura de consciência, de me sentir uma aprendiz o tempo todo da vida e falar, eu sinto muito, sinto por isso ter acontecido, mas aconteceu, sinto. Mas eu aceito o que aconteceu porque eu quero que transforme. Então eu sinto muito esse momento de consciência, de aceitação e é esse estágio do arrependimento.